Vamos entender um pouquinho sobre a variabilidade do processo, para que a gente possa entender e fazer vínculos com a eficiência de inspeção. Vamos entender um pouco sobre variabilidade do processo, que é o que? A variabilidade do produto, ou seja, a variabilidade peça a peça, mais a variação da inspeção ou da medição. Então, no processo acontece alguma coisa desse tipo, pessoal, em qualquer tipo de processo de bens manufaturados. Aqui, esse desvio padrão ao quadrado é um símbolo de variância. Então, toda vez que você vê um desvio padrão ao quadrado, ele significa a variância, que serve para que a gente possa mensurar a variação de um processo. Então, a variação total de um processo é a somatória da variação do produto, ou seja, da variação peça a peça que está sendo fabricada no processo, mais a variação do sistema de medição. Então, se você for ver aqui, ó, nós temos a variação da medição, né, o sistema de medição. Temos aqui a variação do produto e a somatória do sistema de medição, mais a variação do produto peça a peça, eu tenho a variação total do processo, é uma somatória, onde a variação do sistema de medição ou a variação da inspeção, ela tem que ser sempre menor do que a variação do produto. Nós vamos ver daqui a pouco quais são esses índices especificados e esperados de variabilidade da medição. Então ela tem que ser uma parcela da variação total, fazendo com que no mínimo 70% da variabilidade do produto esteja concentrada na variação peça a peça. Então, já que é uma somatória, você tem que manter essa parcela muito bem sob controle para que ela seja no máximo, digamos assim, 30%, certo? Entre 10% e 30%. Então, aqui, se eu tiver uma variabilidade muito grande, aqui eu tenho a especificação do meu produto. Se eu tiver uma somatória de variabilidade de inspeção mais de peça a peça muito grande, e se eu tenho uma especificação que são essas setas azuis, logicamente eu vou entregar produto fora do especificado. Tá? Então, qual é o objetivo? É a gente ter o sistema de medição com uma variabilidade máxima de 30% se você tem um sistema de medição antigo. Se você tem um sistema de medição novo e dependendo do seu cliente, o máximo aceitável vai ser 10% da variação total. Então está aqui a variação aceitável entre 10% e 30%, a ótima ou desejável é abaixo de 10% e acima de 30% está ok. Sendo que a variabilidade da medição, ela depende, né? Ela está dependente do operador, da variação dentro dos pontos da peça ou da região da peça que você executa a medição. Ela é dependente também da variabilidade do dispositivo de medição e das técnicas de medição, etc. Então, realmente é necessário que o sistema de medição, que é dependente muitas vezes dessas componentes, que essas componentes estejam sob controle para que, em alguns casos, ele não seja nem superior a 10%. A grande maioria considera-se 30%, mas dependendo do seu cliente, ele pode te exigir uma variação no seu sistema de medição de 10% a menos em relação à variação total. Então aqui é para que você esteja ciente e hoje no nosso conteúdo nós vamos falar um pouquinho como deixar sob controle o sistema de medição, principalmente para medidas atributivas que tem que ser aí menor do que 30% na maioria das vezes.